Oi, Tavuano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos nas nossas aulas de ciências falando sobre métodos anticoncepcionais e como eles são importantes para evitar uma gravidez não planejada. Então, estamos falando da importância do planejamento familiar. Na última aula, nós falamos sobre os 5 tipos de métodos anticoncepcionais, que são os métodos de barreira, métodos naturais, métodos hormonais, métodos de implante e métodos definitivos. E a gente pôde conversar então sobre os métodos de barreira, aqueles que criam uma barreira e impedem então que o espermatozoide e o ovócito 2 se encontrem. E a gente viu os 2 exemplos mais utilizados então, que são os preservativos, também conhecidos como camisinha, e temos a camisinha feminina e a camisinha masculina, e também o diafragma, que não é muito utilizado aqui pelas mulheres do Brasil. Hoje nós vamos continuar falando sobre métodos anticonceptivos e para isso eu peço que vocês abram o livro 3 de Ciências do SAS aqui na página 25 para que a gente possa falar sobre métodos naturais. Gente, os métodos naturais são aqueles que vão exigir do casal a abstinência sexual durante o período fértil da mulher. E o que é abstinência sexual? A abstinência sexual é o ato de não manter relações sexuais. Então, eles não vão ter relações sexuais quando? Durante o período fértil. E daí, gente, a gente viu que saber o período fértil da mulher é um pouco complicado, porque a gente está prevendo o futuro. Existem sim algumas maneiras que a gente então pode se utilizar, se embasar para saber quando que será o próximo período fértil da mulher. Mas todos esses métodos naturais não são métodos tão eficazes, tá bom? Por quê? Porque eles são métodos que podem ter alterações, gente. Alterações físicas, alterações emocionais, são coisas que são capazes de influenciar e alterar o ciclo menstrual da mulher. Nós conversamos, quando falamos no capítulo anterior do sistema genital feminino, de coisas que podem alterar. Então, estresse, alguma infecção que a mulher teve, alguma coisa que aconteceu naquele mês que a deixou muito chateada. Gente, muitas coisas podem ocorrer que podem então alterar os hormônios da mulher e podem então influenciar no ciclo menstrual. Se a mulher não tiver um ciclo regular, gente, métodos naturais estão fora de questão. Mas vamos conversar sobre eles, sabendo que esses são os métodos com maior índice de falha, tá bom? Então, gente, esses não são aqueles métodos que devem ser os mais utilizados se o casal realmente não está planejando ter filhos neste momento, tá bom? E precisa da cooperação dos dois, porque afinal necessita de uma total abstinência sexual nesse período. Quais são as maneiras da gente saber quando que é o período fértil da mulher? A gente já conversou sobre que é fazer aquela contagem dos dias das menstruações anteriores e a gente então prevê quando será a próxima menstruação e daí a gente saber o dia da próxima ovulação, que é na metade do ciclo. Esse método a gente chama de método da tabelinha, porque a gente usa então um calendário que parece uma tabela, né? Vejam só aqui na página 26, gente. A gente tem um calendário aqui de setembro de 2020, olha só. Aqui a gente tá então, um calendário aleatório, né? Setembro de 2020.
E essa moça menstruou dia 3 de setembro, uma quinta-feira. E vamos supor que o ciclo menstrual dessa moça é um ciclo regular, uma informação muito importante, de 28 dias. Então, gente, a gente prevê que se esse é o dia primeiro, então dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, no 14º dia, né, contando o primeiro dia sendo o primeiro dia da menstruação, é o dia que ela vai ovular. E se a gente continuar contando no 28º dia, é o dia da próxima menstruação. A gente aprendeu então que 3 dias antes, 3 dias depois, são os dias com maior chance dessa mulher engravidar. A janela da fertilidade, o período fértil, olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas a gente tem que saber também que esse casal está planejando não engravidar, né? Então, para garantir, a gente conta 5 dias antes, ó, para garantir mesmo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 dias depois, 1, 2, 3. Então, neste período aqui, é o período que essa mulher, este casal, não deve ter relações sexuais. Gente, como já conversamos anteriormente, hoje existem diversos aplicativos de celular que ajudam nessa contagem, né? A mulher deve colocar lá qual foi o dia da primeira menstruação, coloca, né, cada dia, quando menstruou, quando não menstruou, e daí vai colocando os dados, e daí os aplicativos as auxiliam, então, a saber quando vai ser o seu período fértil. E daí, então, naqueles dias, ela não mantém relações sexuais. Abstinência total, tá bom? Um outro tipo de método que dá pra gente saber, né, se a mulher está ovulando ou não, é a análise do muco cervical do colo uterino. No colo uterino, a gente tem, então, um muco, uma secreção viscosa. E na época da ovulação, essa secreção tem um aspecto mais fino, transparente e elástico, parecido mais com uma clara de ovo, tá bom? E às vezes ela é perceptível para algumas mulheres, para outras mulheres ela pode passar desapercebido. Então, gente, se pode passar desapercebido, pode ser então que a mulher não perceba que ela está ovulando. Então, por isso que pode ser que não seja tão eficaz assim. Mas, se a mulher percebeu, então ela está ovulando, tá bom? E um outro método também é a medida da temperatura corporal basal. Gente, quando a mulher está ovulando, logo pela manhã, quando ela acorda, a temperatura dela se eleva entre 0,2 a 0,5 graus Celsius. Ou seja, gente, 0,2 a 0,5 graus Celsius é muito pouquinho. Mas sim, a temperatura se eleva durante a ovulação, tá bom? Então, se a mulher medir a sua temperatura todos os dias de manhã, ela pode perceber, então, este aumento no dia que ela ovula, tá bom? E daí esse aumento se mantém até a menstruação. Então, nos 3 dias após esse aumento, ela sabe, então, que ela ovulou e não mantém as relações sexuais. Mas, gente, os termômetros podem não ser tão exatos assim, então esse também é um método com bastante falha. Um outro método que é muito praticado, mas não é uma prática comum, mas não é considerado um método contraceptivo, é o coito interrompido, que é a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. E por que não é considerado um método contraceptivo? Porque ele não está impedindo nem o encontro dos gametas, nem nada. Por quê? Porque por mais que se retire o pênis da vagina antes da ejaculação,
Nos líquidos que saem do pênis antes da ejaculação, já pode conter espermatozoides. E se já podem conter espermatozoides, já há chance da mulher engravidar. Então, se já há chances da mulher engravidar, não está evitando a gravidez. Se não evita a gravidez, não é um método contraceptivo, ok? Eu peço que vocês façam o Agora é com você aqui da página 27, tá bom? E 28 tem mais algumas perguntinhas. Gente, vamos falar dos métodos hormonais para a gente continuar aqui essa aula. Os métodos hormonais, eles são métodos onde a mulher vai tomar hormônios. Existem métodos hormonais masculinos? Sim, mas eles ainda estão em fase de teste, ok? E por isso, então, não existem métodos hormonais masculinos prontos nas farmácias para que os homens consumam, tá? Então, hoje disponíveis nas farmácias ou então disponível nos postos de saúde, né, gratuito pelo SUS, existe só os femininos, mas os masculinos estão em fase de teste. Então, são hormônios que a mulher vai tomar. Que hormônios? São misturas de hormônio, combinação de hormônio, de estrógeno e progesterona. E vamos entender o que esses hormônios vão fazer no corpo feminino. A forma de ingestão desse hormônio pode ser via oral, pode ser absorção cutânea ou por forma de injeção, tá bom? O mais conhecido e mais tradicional é a pílula anticoncepcional mesmo. Essa aqui, ó. São uma cartela com vários comprimidos. Pode ter, então, 28 comprimidos, que é aquela de uso contínuo, que a mulher não para de tomar os comprimidos, ou uma cartela com 21 comprimidos, dela toma 21 comprimidos para 7 dias e depois recomeça a cartela. De uma maneira ou de outra, é uma combinação de hormônios que inibe o ciclo menstrual. Ela vai impedir a ovulação. Ela não vai deixar a mulher liberar o ovócito maduro. Se não tem ovócito maduro, o espermatozoide não encontra com o ovócito maduro, não tem embrião, não tem gravidez. Gente, por ser hormônios, a mulher sempre deve tomar a pílula anticoncepcional por recomendação da sua ginecologista, tá bom? Por recomendação do seu médico ginecologista, nunca por conta própria, ok? Então, por via oral, tá? E dependendo da pílula, são combinações hormonais diferentes. Pode ser que no intervalo a mulher possa menstruar ou não. O outro que a gente tem é o adesivo anticoncepcional. A gente pode ver aqui na página 29. É um adesivo assim. A pessoa gruda adesivo, passa uma semana com ele, daí troca. Então, vai usar 3 adesivos por mês e uma semana, então, não usa. Então, usa uma semana, outro e uma semana de intervalo, dá os 28 dias. Ele pode ser usado no braço, ou na região das costas, ou aqui mais embaixo, perto aí da região do glúteo, tá bom? No fim das costas, mais ou menos. Gente, os hormônios estão no adesivo, são absorvidos pela pele e liberados na corrente sanguínea. Da mesma forma, esses hormônios vão impedir a ovulação e a liberação do ovócito 2 maduro, tá bom? Funciona da mesma forma que a pílula. A gente tem também o anticoncepcional oral de emergência. Gente, de emergência é quando você já utiliza algum outro método anticoncepcional e por algum motivo você está, então, acreditando que esse outro método anticoncepcional falhou, tá bom? Então, a pílula do dia seguinte, ela impede a gravidez em situações emergenciais. Ela pode ser tomada em até 72 horas depois da relação sexual desprotegida, mas quanto antes ela for tomar, melhor a sua eficácia, tá bom? E ela vai impedir tanto a ovulação, quanto a fecundação, quanto a implantação do possível embrião no útero. Lembrando, gente, que ela não pode ser utilizada como um anticoncepcional usual, tá bom? Ela é realmente só para casos de emergência. Quanto mais vezes você usa, menor a eficácia dela. E ela tem muitos efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, dor de cabeça, náusea, alteração no ciclo menstrual, diarreia. Ela é uma bomba de hormônios muito, muito grande.
para impedir que a mulher engravide, tá? E mesmo assim ela tem sim os seus índices de falha, tá bom? A gente continua falando sobre os métodos na próxima aula. Tchau, tchau!